Há 2 semanas atrás, eu me deparei com esse vídeo aqui do Cartoonizando. Pra ser bem sincero, eu fiquei feliz, que eu falei, o cara tá de volta. Nesses últimos meses, acho que no último ano, foi bem complicado. Eu cheguei a ver um vídeo do pai, do Matt, que é o cara do canal Cartoonizando, né? E ele tava bem mal, sabe? Esse garoto tava, tipo, bem mal mesmo, né? No estado de depressão, assim, que tava tentando reagir, né? E o pai dele tava nessa luta aí, né, ajudando ele, né, a se reerguer novamente e tudo mais. Depois de toda aquela polêmica que aconteceu, né, do cancelamento dele, ele tentou ainda seguir com o canal, postar alguns vídeos. Eu acho que faz, vou até olhar aqui desse último vídeo pro antes desse vídeo, qual foi há mais de um ano atrás, ó, que foi esse último vídeo aqui, né? A depressão, morte. Eu cheguei a assistir esse vídeo. Antes da polêmica do Cartoonizando, do cancelamento dele ter realmente falado aquelas falas. Eu já acompanhava o canal dele. Eu sempre gostei do conteúdo do Cartoonizando, acho que é um conteúdo bem legal, é algo que eu gosto de assistir. Independente de tudo, eu achei que a internet perdeu um pouco a mão, sabe? Eu acho que foi uma comoção assim, muito grande, né? O pessoal acabou se doendo muito, levando muito pro coração, né? Mas eu acho sim que ele foi um pouco, ele foi sim arrogante e tudo mais, mas enfim, isso aí já foi algo que já passou, não quero ficar revivendo, mas fico feliz do cara ter voltado, espero muito que ele esteja bem e eu quero assistir esse vídeo. Eu lembro desse vídeo que ele fez, né, mostrando o rosto. O pai dele, esse senhor aqui, cara, o cara é guerreiro, legal demais, assim. Eu espero muito que o Matt esteja bem, quero muito que ele continue com o canal, porque o garoto é talentoso. Summoned you here because the world is about to end. No, it isn't. What are you afraid of? Global warming? AI? Some sort of plague? Os caras previram a Covid. Eu sei que vocês perceberam que a gente vive em uma época de mídia em que jogos baseados na televisão quase não existem mais. Na verdade, parece o oposto, não é? Pega um jogo com uma história boa, faz uma série e pá, melhor série de todos os tempos. Quem diria que o melhor jeito de você fazer um filme ou série boa de um jogo seria fazer exatamente que nem o jogo? Bum! Explodiu minha cabeça também. A gente ainda tem jogos como o novo Bob Esponja e algumas mutações de IP que são Fortnite e Multiversus. Multiversus? Aqui a gente joga Nicktoons Unite. Esse jogo é muito bom, E velho. por mais que a gente tenha jogos como o novo do Patrick, vocês não têm noção do tanto de jogos que vieram do início dos anos 2000. Se vocês tivessem visto qualquer filme ou desenho, você poderia apostar que iria ter um jogo que fosse baseado nele. Os caras fizeram um jogo Esqueceram de Mim E ruim, viu? Nossa, ruim. 2006, 16 anos depois do filme. O jogo tem a mesma qualidade dos filmes que fizeram depois de Macaulay Culkin. Oh, você queria um Esqueceram de Mim? Eu acho que seria melhor você chamar Esqueceram de Fazer um Jogo. Mas sério, o que é isso? Nossa, O esse fato jogo de é ser muito um jogo ruim. licenciado de verdade. Eu conheci esse jogo numa review do Colônia Contra-Ataca, Sr. Wilson. Um beijo pro Sr. Wilson e... Confunde minha cabeça, isso parece que é um jogo que veio de graça na sua TV. E fica melhor ainda quando você tem um jogo de um filme que veio de um jogo. Com isso, a gente tem obras-primas como Street Fighter. filme. Eu gostava Hoje, desse o filme quando eu era final, criança, vi a velho. série The Last of Us, eu estou esperando lançarem um jogo baseado na série. Mas claro que nem todos esses jogos baseados em filmes eram ruins. A gente tem jogos muito bons que fizeram seu uso da franquia justificadíssimos. Scarface pra PS2 sendo um exemplo disso, de quando Nossa, você deixa um Scarface. projeto nas mãos de quem gosta e sai algo bom. Mas nem sempre. Eu preciso lembrar vocês do jogo dos Sopranos. Woke up this morning, went straight back to bed. Porém, eu vou dizer uma opinião controversa sobre esse jogo. A história dele é... Parabéns para todos que entenderam a referência e não acharam que foi um erro de edição. Eu não sei se vocês conhecem um desenho animado na TV. O filme... Não, eu peguei... Eu não vou explicar... Nossa. Por que eu parei? Era só eu pegar a referência e ficar quieto, né? Uma família normal que vive passando por aventuras. Não essa. Ou essa. Os Simpsons foi absolutamente um mamute na TV nos anos 90. E no momento que ele começou a fazer sucesso, absolutamente tudo na história do planeta teve a assinatura desse carinha, Matt Groening. E não, Matt Groening não teve essa assinatura em tudo porque ele desenhou todos, mas porque está no contrato dele. Eu sei que esse desenho tem um número insano de mercadorias, porque eu tenho um número insano de mercadoria desse desenho. E eu nem gosto de colecionar coisas com meu logo favorito só porque tem o meu logo. Flanders. Say my name.
depois dos Heisenberg. anos 90, os Simpsons meio que desapareceram. Ninguém mais ouviu falar deles e o desenho foi imediatamente cancelado depois da 9ª temporada. Nos anos 2000, o desenho continuou super forte e continua tendo novos episódios até hoje. E diga Tá na 36ª temporada. Eu já tava nessa dúvida. Eu falei, cara, quantas temporadas será? Será que é 20ª, sei lá quantas? Nossa, eu tô muito parado no tempo, eu acho. o que quiser sobre a qualidade do desenho durante os últimos anos, mas eu ainda amo esses personagens. Eu amo Springfield. E só o eu fato gosto. de você poder olhar pra qualquer personagem de fundo e saber que esse personagem tem uma página gigante na wiki é extremamente reconfortante. Como se essa cidade fosse real e eu estou apenas vendo a vida dessas pessoas insanas. É sério, que outra cidade entra em revolta a cada 2 semanas? E por mais que o desenho já tenha existido desde os anos 90 e eu tenha nascido em 2001, eu fui apresentado a esse show de um jeito meio esquisito, distinto, talvez, peculiar, diria eu, fora do comum, possivelmente. Eu não sei exatamente o ano, mas eu tinha não mais do que uns 8 anos, e por isso eu ficava o dia Por um momento eu esqueci que esse jogo... Por um momento eu esqueci que esse vídeo era sobre o jogo dos Simpsons. todo do lado de fora, na rua, brincando com meus amigos. Mas tudo mudou quando um PC chegou em casa. Sério, eu não tenho a menor ideia como a gente conseguiu ter um PC com um pouco de dinheiro que a gente tinha, mas eu estou eternamente grato É, a por gente isso, também. porque Primeiro não só foi computador, apresentado Windows ao mundo da 98. tecnologia e da internet, que me fez descobrir um programa chamado Corel Draw, que foi a minha primeira vez realmente fazendo arte num PC, mas com todo esse poder. Por eu ser uma criança, a primeira coisa que eu descobri foram jogos. Por isso, quando um dos tios do meu melhor amigo da época apareceu com um montão de CDs de legalidade questionável, eu fiquei pulando de alegria. Não, literalmente, eu pulei na ladeira e por isso eu caí, saí rolando ladeira abaixo, o que me fez parecer um pneu e eu bati em um poste de eletricidade e parecia uma roda elétrica e isso deu uma ideia pra um cara fazer um carro elétrico. E seu nome era Elon Musk. Um dos jogos que esse tio me apresentou era um CD branco que só tinha o nome Simpsons. Eu não era ignorante, eu sabia que os Simpsons eram um desenho animado porque tinha uma locadora perto de casa e olha só, o filme dos Simpsons tinha lançado. Então eu pensei que era o filme, não um jogo, por isso eu não escolhi ele. Eu peguei o jogo do Homem-Aranha 2 para PC, que é considerado um dos piores jogos de Homem-Aranha de todos os tempos. Eu ainda amo ele. Olha isso, cara. Que beleza de E depois de jogo. ficar enjoado de ficar jogando os mesmos jogos, eu instalei um novo jogo dos Simpsons, já que me explicaram que era um jogo e meu Deus. Esse jogo é muito bom, velho. É muito bom, é muito divertido. Simpsons The Hit and Run. Esse joguinho é Nada que muito aconteceu bom. nessa montagem aconteceu. Não porque o jogo era difícil, mas porque o jogo ainda estava em inglês e na época eu só tinha conhecimento básico da língua e quando aparecia Press Action, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E não ajudou que o jogo, por alguma razão, tirou a tecla padrão de comando. Então, não importa se eu acertasse a tecla correta ou qualquer outra tecla no teclado, nada acontecia. Então, por muito tempo, eu não poderia progredir no jogo. Eu só ficava andando pra lá e pra cá, a pé, de cueca. Porque por alguma outra razão inexplicável, o Homer estava com uma das roupas que você compra e não a roupa normal dele. Então, eu estava no meio dessa cidade que, pra minha cabeça, que nunca tinha explorado um jogo muito aberto ou qualquer jogo em geral, eu só tava andando por esse mundo sem meta nenhuma. E eu vou te dizer uma coisa, foi bem surreal, porque o mundo desse jogo é meio bizarro. Primeiro que porque eu estava fora de qualquer missão, o jogo todo estava sem música, tirando as que aparecem de vez em quando. A Lisa Quando o tocando. Homer fala Wow, I need a disco nap. que pra mim, que eu não entendia inglês, ele estava falando outra língua. A única coisa que eu ouvia eram os pássaros e os carros de fundo. E eu ficava dando voltas desse primeiro mapa, e porque não tinha a menor ideia do que metade dessas referências eram. Tudo parecia um mundo alienígena, com palavras que eu não entendo e lugares que não faziam o menor sentido de existir. Hoje, claro, eu entendo todas elas, mas imagina, uma pessoa que nunca tinha visto nada de desenho, vendo um vaso sanitário no meio do nada e uma mansão de ouro com um foguete na frente. Oh, meu Deus, quebrou. E eu também percebi que alguns dos personagens eram bem mais detalhados, mas eu logicamente deduzi que era porque ele era um personagem de uma missão. Mas ficar andando por esse mundo, você começa a descobrir coisas que eu não entendia o porquê de estar lá. Tipo, vocês sabiam que se vocês virem pra dentro da usina do jogo com o carro e quebrarem essa madeira, você pode ir pra dentro da casa do Burns, Ah, pelo menos isso uma eu parte dela sabia. antes do nível da Marge? Isso não fazia É. o menor sentido pra mim, porque não tem nada pra fazer aqui, a não ser derrubar esses xadrez gigantes. Ao redor do mapa tinha cartas e carros escondidos, mas isso pra mim era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Quando eu comecei a jogar esse jogo de novo, eu tentei fazer a mesma coisa que eu fiz quando criança. E é assim que você nota coisa que não é intencionalmente sinistra, mas acaba ficando. Eu já mostrei que um jogo tipo Gmod sozinho é bizarro, porque você sente que tem alguém no canto da rua ou algo assim. Não é o medo de ficar sozinho, é o medo de não estar sozinho e não saber. Vai ter um Esse jogo não é jumpscare? nada disso. Nossa, O caramba que olha medo. pra isso, ele não é assustador, é bem fofinho.
Mas eu vou falar que é assustador mesmo assim. Além do mais, sou eu, o cara que acha tudo assustador em desenhos. O jogo tem missões super eufóricas, com músicas rápidas e um monte de gente quebrando a lei, carros rápidos e personagens falando rápidos, mas o mundo em si é bem calmo. É bem calmo. Um contraste Essa tão que é a forte verdade. que se você só jogou o jogo e ficou fazendo missões como qualquer uma pessoa normal, você vai achar estranho o tipo de coisa que eu noto. Os personagens da rua são tão anormais. Eu sei que são NPCs, mas o jeito que eles são super robóticos, não fazem nada além de ir de um canto pro outro com a mesma animação, me faz pensar que eles são o que são. Um monte de gente NPCs. igual. Sabe quando você joga um GTA da vida e você vê os NPCs entrando em carros, conversando, fazendo gestos, você sabe que não é real, mas usando a tecnologia da época é um jogo bem imersivo. Aqui não tem nada pra disfarçar isso. Então você vê os Eles NPCs ficam separados. sendo NPCs, você não nota isso durante Eles as são só missões, porque existindo. você tá acelerando e focando na contagem regressiva ao invés do mundo. Mas se você parar pra olhar, você nota o jeito que eles se encaram, ou como os motoristas nem se mexem. E vamos ignorar os olhos quadrados, mas olha pra isso. Parece aquela cena em Agatha que estava sendo controlada pela Wanda em WandaVision, já que Wanda estava fazendo uma simulação. E era pra ser assustador na série. Por que não pode ser assustador aqui? Olha lá. Oh, meu Deus, é porque cara olhando esse jogo com é uma olhos simulação, tudo vazios. faz sentido. Todo mundo já teve aquele momento que você quer dirigir normal em um jogo de mundo aberto. Fazer um roleplayzinho por diversão. Aqui é bem difícil fazer isso, porque não tem mundo. É só você e um monte de bot que não esconde que são bots. Se imaginar fazendo parte desse mundo é muito surreal. Não tem lojas pra entrar e quando você consegue entrar nas poucas que tem, você vê esses robôs te encarando do início ao fim. Saindo, você vê esses lugares vazios com nada além de bots. Ok, antes de eu continuar, eu vou falar só mais uma coisa. Eu sei que parece que eu tô forçando a barra demais, mas esse jogo parece uma distopia. Você vê pessoas andando pra lá e pra cá, num lugar limpo e colorido, mas a cidade... Caramba, esse cara tá viajando muito. Ele tá viajando muito, mas eu tô gostando da viagem dele. não faz o menor sentido, com rodovias que não tem motivos pra existir ou arquiteturas que não têm ordem. Eu digo, se esse jogo tivesse uma paleta de textura e cores diferentes, ele seria bastante bizarro. Tipo assim, oh, a cueca do Homer está cagada. Sem mais cuecas. Você sabe aqui, com aquela cena minha primeira experiência com os Simpsons, aconteceu uma coisa muito inusitada quando eu comecei a ver o desenho de verdade. Eu acabei fazendo o oposto do que o pretendido. Ao invés de eu jogar o jogo e... Sabe qual que é o mais engraçado que eu acho desse jogo? A primeira coisa que eu já achei engraçado, eu achei diferente, o Homer ter pulo duplo. A primeira vez que eu joguei que eu falei, caramba, o Homer tem pulo duplo. E qual que é o sentido disso? Tipo... ver uma referência ao desenho, eu via o mundo totalmente sem sentido e quando eu via a mesma imagem no desenho eu ficava, olha, é dos Simpsons Hit and Run. Oh, é por isso do Homer tá com esse vestido de florzinha. Sim, as referências, mano. O mistério de quem é esse tal de El Pardo. Caramba, eu cheguei esse tempo todo falando do lado assustador do jogo e eu acabei esquecendo de falar do jogo. Eu amo esse jogo do fundo do meu coração e não é nostalgia. Tem um monte de jogos que eu amava quando criança que eu sinceramente não suporto jogar hoje em dia. É muito e até ruim. os ruins que eu gosto, eu entendo que são ruins. Mas por mais que eu tenha acesso aos incríveis mundo abertos da Rockstar ou as histórias incríveis de jogos como The Last of Us, eu continuo voltando a jogar esse jogo. Eu amo o jeito que o jogo fez o desenho ficar tão cartunesco e ao mesmo tempo tentou fazer a sua coisa própria. Eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo foi feito pela Radical. E essa companhia fez outro jogo dos Simpsons antes desse, chamado Simpsons Road Rage, que é basicamente uma cópia de Crazy Taxi. Não, sério, era uma cópia tão na cara dura que a Sega, dona de Crazy Taxi, mandou um processo pra casa dos caras que fizeram esse jogo. Mas o jogo fez sucesso, então decidiram fazer a continuação. E como toda continuação, queriam fazer maior e melhor. E alguém sugeriu copiar ou pegar inspiração de outro jogo, GTA, que na época tinha explodido a cabeça de todo mundo. E você sabe que o jogo não foi feito com preguiça, porque tem tanta referência nesse jogo que só pessoas que assistiram o desenho vão entender. Aquele vaso gigante que eu falei antes é do episódio Problema dos Rins. Aquela casa amarela gigante é de uma piada de 1 minuto do episódio, o dia que a violência morreu. E isso não foi por coincidência, os próprios escritores dos Simpsons ajudaram na escrita desse jogo. Cara, tem aquele caminhão. Tem Tem aquele caminhão do episódio do Homer lá que ele tá... aquele caminhão que coisa neve lá, eu não sei como que se chama. Tal de uma temporada inteira de diálogos só para os personagens. Tem muita referência das primeiras temporadas. Tinha que ser agradada, senão o jogo seria totalmente deletado e ninguém mais poderia jogá-lo. O criador do desenho, que nunca mais escreveu para o desenho, mas continua fazendo parte da produção, aprovando os episódios e dizendo se os designs dos personagens novos são ok. Matt Groening.
mas ele ficou de boas. De fato, uma das coisas que os desenvolvedores do jogo estavam com medo mesmo foi a mecânica de chutar. A grande maioria das pessoas que testaram essa mecânica testaram na Marge. E por causa disso, a Radical estava com medo de Matt odiar o fato que o Homer poderia chutar a Marge. Mas segundo eles, abre aspas, a primeira coisa que ele fez foi chutar a Marge. Ele riu tanto que ele chutou ela até o Quick Mart. Fecha aspas. E com esse talento todo fazendo a história, você deve estar se perguntando como ela é. Ou não, perguntou a mim. Ela é sobre o Homer descobrindo que tem uma conspiração com o governo espiando pessoas com câmeras vespas. Mas que nem na vida real, o governo de Springfield é estúpido demais pra poder fazer isso. Então é óbvio que foram os alienígenas. Que nem na vida real. Falando assim parece simples, mas cada piada que fizeram faz cada parte desse jogo ser hilária. Cada centímetro desse mapa é cheio de referências e diálogos novos, são do mesmo muito nível bom, do desenho. O jogo tem tanto charme que se você ficar parado, cada personagem tem uma animação diferente. Oh, eu não falei das mecânicas ainda. O jogo se passa em níveis, e a cada nível você joga uma parte do mapa diferente, em partes do dia diferente. Mas no nível 7 tem algo bem mais diferente, mas eu falo depois. Cada um desses mapas mostra do jeito... O nível que eu mais odiava era o da Lisa. Da Lisa, eu nunca gostei do nível da Lisa. Eu gostava do Homer, acho que é o mais... É o que passa, acho que é o mais básico, porque é o primeiro, né? Digamos assim, você tá aprendendo a jogar o jogo, então ele é muito fácil. O do Bart eu gosto, o da Lisa eu detestava. Incrível como eles conseguiram representar Springfield, enchendo um mapa cheio de personagens familiares, cada um deles dublado pelos mesmos O dubladores. mapa, cara, é uma das coisas mais bem feitas desse jogo. No nível da Lisa tem aquele... Tinha aquele telescópio gigante que é num episódio também. Originais. Mas, eu vou ser sincero, as missões são bem... né? Todas elas são uma de 4 opções. Ou você segue alguém, ou você destrói alguém, ou você derruba as coisas de alguém pra poder coletar, ou você coleta enquanto tá a pé. E às vezes, 2 ou mais juntas. Uau! Mas eu diria que essas missões, por mais que não sejam tão diferentes, tem uma coisa que faz elas serem incrivelmente memoráveis. Você não tá vendo? Peraí. Eu passei esse tempo todo aqui. As músicas. Sério, é difícil contar o tanto de vezes que essas músicas foram usadas em vídeos de outros canais. E não tem como culpar ninguém. As musiquinhas muito são boas. perfeitas pra ficar de fundo. São muito empolgantes, boa. engraçadas, tem vários tipos dela no jogo, dependendo do nível. Tem músicas meio estúpidas no nível do Homer. Meio radicais no nível do Bart. E assustadoras, de um jeito animado. Falando em nível com música assustadoras de um jeito animado, durante a história do jogo, os alienígenas que estavam gravando os seres humanos fazem o mundo virar um apocalipse de terror. Porque seria mais divertido de ver. Então o jogo passa a ser uma homenagem incrível aos episódios de Dia das Bruxas. A Casa da Árvore que, dos por mais que eles Horrores. claramente estivessem com pressa de terminar o jogo, tipo, as últimas 3 missões são literalmente as 3 mesmas e a metade do mapa foi cortado. Mas no espaço pequeno que tinham, encheram de tanta coisa. Fun fact, sabe essa parte do primeiro e do 4º nível? A mansão do Sr. Burns. Isso é uma referência ao episódio Homer o Grande, onde o Homer faz parte de uma sociedade secreta que toma conta de não. tudo. Dentro dessa parte E do tem mapa, a roupa essa desse música episódio. que é a que toca no episódio. Mas, Que no legal. mapa de Halloween, se você bugar o jogo, você consegue ouvir que essa seria outra música. Essa é a versão instrumental da cena da música que toca no episódio. We do, we do. Falando em coisas fora do mapa, vocês já notaram o jeito que o mundo fora da área jogável é super sem detalhe? Obviamente isso é feito para poder salvar a memória, mas isso é basicamente a mesma técnica que usam em desenhos. Quanto mais longe e menor, menos detalhes. Da hora, né? Eu adoro quando fazem esse tipo de detalhe em jogos, fazendo parecer que o mundo fora da área jogável é jogável. Tendo detalhezinhos pequenos também, tipo essas borboletas. Cara, não tem pra que elas estarem aqui, ninguém iria notar se não estiverem, mas eu notei. E aqui também, que tem essa casa barra atalho que foi usado o tempo todo no jogo, mas na versão de Halloween ela é pichada. E essa é uma referência ao episódio de Halloween, onde eles fazem a paródia do meu filme favorito de terror de todos os tempos, The Shining, ou Iluminado, sei lá. E é interessante é que... Pera, nessa casa tem pichado No TV makes Homer go crazy, ou Sem TV faz o Homer ficar maluco. Mas na cena do episódio é No beer and no TV makes Homer go crazy, ou Sem cerveja e Sem TV faz o Homer ficar maluco. Tiraram a cerveja. Mas eu tenho certeza que isso foi feito de propósito. O jogo, quando foi lançado, teve a classificação indicativa de Teen nos USA, ou seja, para maiores de 13 anos. E eu tenho certeza que se eles mencionarem algo no jogo, ele iria para Mature, ou para maiores de 13 anos. Então tiraram só pra ter certeza. Mano,
Que informação inútil. Falando em coisas inúteis, eu estou jogando esse jogo com meu monitor 4K e eu notei uma coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre. No skate do Bart na sala tem esse símbolo. Esse é o símbolo da Radical, a produtora do jogo. Mas por que todo mundo jogou esse jogo em tipo 480p e ninguém notou? E é por isso que eu amo tanto esse jogo. Até as coisas minúsculas tiveram tanto carinho e atenção nelas. E por mais que esse jogo seja bem óbvio da sua época, com NPCs andando que nem robôs e falando as mesmas coisas, I'm scared and disoriented. você não consegue aguentar e passa a amar esse jogo. Ele tem um charme tão incrível e tantas referências que, por mais que se o jogo não tivesse essa skin dos Simpsons, não seria nem um pouco lembrado, faz com que ele pegue exatamente o público de quem gosta do desenho. E eu acho que é isso que faltou no jogo seguinte, não a continuação de Simpsons Hit Run. Eu tô falando desse aqui, o jogo dos Simpsons. A audácia de falar o jogo dos Simpsons, você esqueceu desse e... mas esses são ruins. Pra ser sincero, eu também. Não, mas eu acho que esse montão de piadas meta e referências mais superficiais é o que fizeram. Ele é tão ruim que fica bom. Tanto esse jogo, mas algum dia eu falo mais deles, eu espero. The Simpsons Hit and Run continua sendo amado por muita gente além de mim. A quantidade de mods que ainda estão sendo feitos e o tanto de speedruns faz desse jogo ser super à frente de seu tempo. Por ser simples e fácil de entender, a única coisa que impede você de ser o melhor é só você. E se você quiser jogar esse jogo hoje em dia... Cara, eu sinto muito, porque esse jogo foi feito pela Radical, que foi fechada, e distribuído pela Vivendi, que fechou. Meio que ninguém sabe exatamente que tem os direitos autorais desse jogo. É complicado, mas já que o jogo não teve remake do mesmo jeito que um montão de outros teve, é fácil pensar que ele nunca vai ser feito. Eu queria muito que esse jogo fosse lançado pra PC de novo, ou PS5, ou sei lá, mas eu não sei se uma versão com remaster, isso se resolve. E o jogo é apresentado de novo pra uma nova geração de crianças arrancarem os cabelos com raiva, só porque faltava 2 segundos seu jogo de merda. Se inscreva. Cara, legal. Esse joguinho eu joguei por um bom tempo. Hoje em dia eu não sei se eu tenho paciência pra jogar, não. Mas eu gostei, eu diverti já jogando esse jogo por um bom tempo. E que legal que o Cartoonizando voltou. Espero muito que tudo dê certo pra ele, que ele volte e que principalmente que tudo dê certo agora pra frente.